15, Josué capítulo 5, de 13 ao versículo 15. Em reverência, queria pedir para a igreja ficar de pé, porque toda glória, toda honra é para o nosso Senhor Jesus. Amém? Santo é o nosso Senhor Jesus. E assim diz a palavra de Deus aos eleitos, aos escolhidos, aos abnegados nesta noite. Quem tem ouvido, ouçam a palavra de Deus. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha nas mãos uma espada nua, uma espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu do nosso ou do nosso inimigo? E disse ele: Não, mas agora venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre os seus rostos na terra, adorou e disse-lhe: Que diz o meu Senhor ao teu servo? Diga assim: Que diz o Senhor ao teu servo? Pode tomar seus assentos, dando glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Toma a primazia desta palavra nesta noite. Venha assim, meu Pai, me usar como canal de bênção nesta noite. Pai, eu quero te dizer que eu não posso nada, que eu sou um pequeno mancebo na tua casa, mas eu quero dizer que o Senhor escolhe os pequenos para colocar em local grande. Assim, nesta noite eu te peço, me usa da maneira que tu quiseres, mas não permita que a tua igreja saia daqui do jeito que entrou, mas que saia alimentado com a tua palavra, porque eu creio que nesta noite, meu Senhor da glória, tu vai falar profundamente com a tua igreja, e a igreja que crê, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados queridos ouvintes, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a vida do profeta Josué. A Bíblia nos diz que Josué, um pequeno mancebo, ainda escolhido a dedo pelo nosso Senhor Jesus, para estar caminhando lado a lado com o profeta Moisés, que teve um legado, um chamado para ali libertar um povo que estava cativo, escravo de Faraó. Amados queridos ouvintes, eu quero dizer nesta noite que Deus só chama aquele que verdadeiramente tem um desejo no coração de ser servo. Quando servo nós temos esta noite, glorifique e exalte o nome de Deus. Amados queridos ouvintes, a palavra Josué diz que significa o Senhor é a salvação. Diga: o Senhor é a minha salvação. Mas, amados queridos ouvintes, eu louvo e engrandeço o nome de Deus, que Deus, quando chama, Ele capacita para assim fazer um legado, o chamado de quem o chamou. Mas para nós falarmos esta noite do pequeno mancebo, do homem que verdadeiramente ouviu e começou a cumprir o chamado de Deus, nós temos que falar do exemplo que ele teve. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, amados queridos ouvintes, que o profeta Moisés, criado dentro do Egito, mas foi arrebatado, tirado do Egito, escorraçado, porque tinha um decreto de morte sobre a vida dele. Sai dali e vai para o deserto, para um local muito longe, e ali começa a apacentar as ovelhas de Jetro. Mas teve uma revelação, o anjo apareceu a ele diante da sarça e falou: Moisés, filho meu, hoje eu te chamo e te envio ao Egito, porque eu tenho visto o clamor do meu povo, e eu quero nesta noite lhe dizer, amados queridos ouvintes, que para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, Deus chama Moisés e diz:
volta ao Egito. A Bíblia nos diz que ele saiu do Egito escarregado porque tinha se levantado contra Faraó, porque tinha no desejo do coração de libertar aquele povo, mas ele sozinho não podia fazer nada. Glória a Deus. Eu glorifico e exalto o nome de Deus, que ali Moisés se levanta e vai até o Egito. Amados queridos ouvintes, quando ele chega no Egito, acompanhado com seu irmão, ele tem uma grande missão, de levar aquele povo a crer nas profecias que Deus tinha falado com ele naquele deserto, diante da sarça ardente. Amados queridos ouvintes, foi uma causa muito importante. A Bíblia nos revela que Deus, quando chamou Moisés, disse a Moisés: Moisés, eu te envio a Faraó, me representando, sendo o próprio Deus diante de Faraó. Moisés tremeu na base e falou: mas Senhor, eu não sei falar direito diante de Faraó, eu vou começar a gaguejar porque eu sou pesado de língua. Não temas, Moisés, porque eu sou contigo e eu colocarei um homem para ser o seu intérprete, e tudo que você mandar ele falar, ele ali vai falar. Moisés, quando chega no Egito, diante da tua descendência daquele povo, começa a falar com o povo não acredita, levanta no meio do povo um profeta chamado Arão, o seu irmão, o qual já tinha ouvido falar das profecias de Deus diante da vida de Moisés. A Bíblia nos diz que Deus coloca Moisés a teste e fala: Moisés, o que tens na mão? Moisés fala: um cajado, lança-te no chão. A Bíblia nos diz que aquele cajado no chão se transforma em uma grande serpente para ali testificar a glória de Deus. Moisés, pega a tua mão, coloca no peito, tira agora. A mão de Moisés estava contaminada com uma das doenças mais conhecida naquela época, que era a lepra. Eu creio que nos dias de hoje pode ser o câncer, pode ser a AIDS, mas no mesmo momento Deus mostrou o seu milagre. Coloca de novo a mão no peito, Moisés, tira agora e mostra ao povo. E ali o povo viu a glória de Deus. Amados queridos ouvintes, eu glorifico e exalto no nome de Deus. Por que, pastor Dias, está falando tudo isso? Porque eu quero te dizer que Josué era um pequeno mancebo, estava do lado testificando a glória de Deus sobre a vida de Moisés. Glória a Deus. Diga para seu irmão: Josué estava vendo o sinal de Deus. Eu quero perguntar esta noite: quantos têm visto o sinal de Deus sobre a sua vida? Dê glória a Deus. Não estou falando com o povo incrédulo, estou falando com o povo que crê nas profecias da palavra de Deus. Eu louvo e engrandeço o nome de Deus, porque Josué acompanhou Moisés durante a trajetória. A Bíblia nos diz que Deus pesou a mão diante do Egito, diante do rei Faraó. Eu posso ver Josué do lado de Moisés, juntamente com Arão, vendo Deus endurecer o coração de Faraó e dizendo: Faraó, eis que o Deus que eu sirvo, o grande eu sou, Yeshua HaMashiach, manda te dizer que vai liberar uma praga sobre o Egito, para que você saiba que Deus é Deus. Aleluia. Amados queridos ouvintes, eu glorifico e exalto o nome de Deus, porque o pequeno mancebo Josué estava vendo dos sinais. A Bíblia nos diz que Moisés tocou o cajado naquele mar, no rio, e fez com que aquelas águas se transformassem em sangue. Eu posso ver o pequeno mancebo glorificando e exaltando o nome de Deus e dizendo: eita Deus grandão. Agora eu posso ver o povo contemplando a vitória e dizendo: Faraó vai liberar o povo de Deus. Glória a Deus. Mas a profecia diz que Deus ia endurecer o coração de Faraó. Sabe para quê, amados? Para que Deus começasse a manifestar mais o poder dele sobre o Egito. Para que o Egito visse que na terra tinha um Deus que se preocupava com os pequenininhos. Diga para seu irmão: eu tenho um Deus que se preocupa comigo.
Amados queridos ouvintes, eu glorifico e exalto o nome de Deus, porque o pequeno mancebo Josué estava ali lado a lado com o seu mestre, lado a lado com aquele que representava o próprio Deus. A Bíblia nos diz, amados queridos ouvintes, que Josué era chegado a Moisés. Pergunte a seu irmão: você é chegado a Deus? A Bíblia nos diz que Deus não tem exceção com pessoas, mas Ele abençoa os mais chegados. Eu posso ver Josué sendo abençoado porque era chegado a Deus. A Bíblia nos diz que Josué era fiel a Deus e Josué era fiel ao seu líder. Eu posso ver Josué lado a lado com Moisés. O que precisa, meu pastor? Eis-me aqui contigo. Moisés dizia: Josué, vamos 6 horas da manhã para levantar um clamor pelo este povo que está se rebeliando. O povo no deserto, Josué, está querendo água. O povo já saiu do Egito. O povo viu as pragas diante de Faraó. O povo viu Deus pesar a mão, Josué. Mas o povo ainda está com o coração duro. Diga misericórdia. Josué, fica do meu lado e vê as profecias se cumprir diante deste povo. A Bíblia nos diz, amado queridos ouvintes, que Faraó liberta o povo e vai em direção àquele rio, e vai em direção àquele mar. E a Bíblia nos revela que quando aquele povo saiu do Egito, Faraó e suas carruagens começou a ir indiferente, começou a ir seguindo e dizendo: vou matar todos, para que o meu primogênito que morreu diante das pragas do rei, diante da praga que Moisés decretou sobre o meu reino, ele vai morrer todos e vai servir ao meu filho depois de morto. Diga misericórdia. Mas esse era o pensamento de Faraó: matar o povo de Deus para o seu primogênito depois de morto ter um reinado de morte. Diga misericórdia. Mas, amados queridos ouvintes, ali aquele povo começa a marchar em direção ao mar vermelho, e quando olha para trás começa a murmurar: mas Moisés, nos tiraste do Egito para vir para este lugar, para morrer aqui, porque porventura não deixaste morrer lá dentro do Egito. O povo começou a blasfemar, o povo começou a botar uma dureza no coração, o povo começou, meus amados queridos ouvintes, a não crer nas profecias que estavam derramadas sobre aquela geração. A Bíblia nos diz que Josué estava ali rente do lado de Moisés. E Moisés, assim, motivado pela sua íntima compaixão e com a sua misericórdia, falou ao Senhor: Senhor, mostra um sinal. A Bíblia nos diz que Deus fala com Moisés e manda para que ele ore em direção ao mar vermelho e levante o cajado. Porque quando nós levantamos o braço em direção ao nosso Redentor, na mesma hora ele envia socorro.